Marcos capítulo 4, versículo 35 até o versículo 40. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E eles, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus, ele, como sempre, era cercado pela multidão. A multidão estava sempre com Jesus. Mas lembre-se, Jesus não tinha interesse de fama, não tinha interesse da multidão. E o texto diz que, no versículo 35, e naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. Porque Jesus também ele gostava de ter um momento a sós com ele, com os seus discípulos. Versículo 36, e ele, deixando a multidão, levaram consigo. E assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E a palavra diz que, de repente, levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. Surgiu uma tempestade, ventos fortes, e Jesus estava ali com seus discípulos. Mas preste bem atenção que muitos desses discípulos aqui eram homens experientes no mar. Homens que sabiam lutar contra as ondas, contra o vento. Se Jesus não estivesse no barco, o que é que ia acontecer? Eles iam estar lutando, estar batalhando para segurar o barco. E a Bíblia diz aqui, o texto 38, e ele, estando na polpa, dormia sobre a almofada. E despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos. Jesus, ele estava no barco, e provavelmente esse barco era um pouco maior. Jesus estava ali tirando um cochilo, um sono. Aí, Jesus até me lembrou aí um personagem chamado Jonas. Jonas estava lá no porão do barco, todo mundo lutando, todo mundo batalhando. E Jonas lá na boa, na bonança, todo mundo se acabando para manter o navio, que era um navio maior. Ele lá, e o capitão desceu no porão e disse: oxê, você está fazendo o que aí? Um vento forte desse, você está aí deitado, vá clamar, clame ao seu Deus. E quando souberam que ele era judeu, mais temor tiveram ainda. Ou quando se soubia que era hebreu. E Jesus está aqui deitado, sossegado, e o barco balançando, e os discípulos lutando. Porque nós temos que lutarmos as nossas próprias tempestades. Nós temos que estarmos fazendo de tudo para que o barco não vire. Mas quem estava ali? Quem estava ali? Jesus. E os discípulos já tinham visto Jesus andar sobre as águas, já tinham visto Jesus curar milagres, curar enfermos, transformar água em vinho e etc. Disse: não, pai, vamos chamar Jesus. Mesmo eles tendo capacidade de lutar, de vencer, mas eles, o texto diz aí, ó, no versículo 38, mestre, não se dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Enquanto aqueles homens lutavam com os braços, com a força, Jesus, o Senhor, o dono, disse: bora quietar com essa bagunça aí.
Vamos parar com isso aí. O mar e o vento obedeceu ao Senhor Jesus. Foi uma ordem, houve uma obediência. E Jesus olhou para esses homens e disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus, ele está conosco sempre. Mas ele quer ver também a nossa parte em lutarmos. Em tentarmos vencermos a tempestade, as grandes lutas. Ele estava dormindo lá, mas ele estava entre os discípulos. Ele poderia ter acordado e dizendo assim: não me incomodes, vocês têm capacidade. Não, mas ele repreendeu, porque houve um pedido. E a Bíblia diz que os discípulos sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você tem sido realmente fiel ao Senhor Jesus? Mesmo estando na tempestade, e tem lutado e pedido ajuda a Ele? Peça, porque Ele atende.